Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço a presença e a atenção de todos. Caso gostem do conteúdo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e fiquem à vontade para comentar o que quiserem. Dessa vez eu trouxe aqui para vocês, eu vi um comentário gigante no YouTube sobre um vídeo da Machosfera e o cara manda aqui 28 mandamentos das mulheres. E eu achei interessante, eu tirei print e o vídeo de hoje vai ser sobre eu lendo esse comentário, esses 28 mandamentos e fazendo comentários em cima, tá? Então, vamos lá. Ele manda aqui 28 mandamentos das mulheres. 1. As mulheres são ilógicas e não agem a favor da razão, e sim pela emoção. Emoção ruim na maioria das vezes. Total. E eu diria que não só as mulheres especialmente em comparação aos homens, mas o ser humano em geral é um ser emocional, né? Nós estamos, como o Rollo Tomassi diz, no feels before reals, né? Então, sentimentos antes da realidade. Então, não é sobre o que acontece, mas sim o que você sente sobre o que acontece. Então, nós estamos numa era emocional, porque é uma sociedade ginocêntrica, onde as mulheres tomaram a dianteira, tomaram conta de tudo. Então, eu diria que isso vale não só para as mulheres, mas para as pessoas em geral. As pessoas são mais emocionais do que lógica. Na verdade, a lógica acaba sendo usada para racionalizar as emoções. Então, primeiro a pessoa sente a emoção e tira as conclusões, e depois ela usa a lógica para tentar racionalizar aquilo. 2. As mulheres não sentem atração por homens excessivamente bonzinhos ou muito apaixonados e apegados. Total, né? Isso aqui qualquer homem que um dia já tentou ser bonzinho, né? Que é a maioria dos homens. Eu acredito que assim, o homem, ele ama da forma como ele quer ser amado. Então, ele ama. O que ele quer de uma mulher? Que a mulher seja legal com ele, que a mulher dê sexo pra ele, que a mulher cuide dele, pense nele. Então, o que ele faz? Ele faz essas coisas pela mulher, né? Só que a mulher ela é incapaz de amar o homem do jeito que ele quer ser amado. Na verdade, ela é incapaz de amar o homem pelo que ele é, né? Ela é capaz de amar aquilo que o homem pode prover para ela, aquilo que o homem tem, né? Então, total. 3. O que uma mulher fala e o que uma mulher faz são duas coisas completamente diferentes. É importante você observar o comportamento dela. Total. Mas assim, absolutamente. E essa filosofia de não observar o que não dar atenção ao que é falado e sim ao que é feito, isso tem que ser aplicado para todos os seres humanos em geral. Não vejo o que a pessoa fala, vejo o que ela faz. Só que no caso das mulheres, elas normalmente fazem isso, elas falam uma coisa e fazem outra. No caso dos homens, eles são mais evidentes, eles meio que falam o que pensam mesmo, né? Eles meio que agem de acordo com aquilo que eles falam, em geral, tá? Em geral. Mas isso aqui é algo que você tem que também levar, é especialmente verdadeiro no caso das mulheres, mas é algo que você tem que levar para o ser humano em geral. Não preste atenção no que a pessoa fala, mas sim no que ela faz. 4. Amor, paixão e atração sexual são 3 coisas completamente diferentes, e as mulheres sabem disso. Elas podem amar um homem, fazer 1000 promessas que mesmo assim, se esse homem terminar com ela, ou ela terminar com ele, ela pode no mesmo dia transar com outro homem que seja mais atraente. Para ela isso é normal, são sentimentos diferentes. Isso se a espertinha não trair o cara que ama por um que ela sinta muita atração. Aqui ele explicou tudo, né? Não tem nem o que dizer. A mulher ela é capaz de separar o homem para prover, o homem para, né, para o alpha fucks e o beta bucks, né? Então o cara que vai prover e o cara que vai dar a parte alfa, né? A sexualidade, a energia, né? Vai dar o material genético e o que vai cuidar do material genético, né? Então isso aqui não tem nem o que falar.
5. As mulheres não gostam de estabilidade no relacionamento. Quando está tudo bem, muitas vezes elas inventam brigas, distrações, traição, ciúmes, ofensas, apenas para tentar colocar mais emoção no relacionamento. Emoções ruins. Sim, elas gostam de fortes emoções. Quem gosta de tranquilidade, paz, estabilidade é o homem. A estabilidade para a mulher é chato. Ela é o caos. Ela é a encarnação do caos. Então ela gosta de fortes emoções e um relacionamento estável, paz, tranquilidade, que é tudo aquilo que a gente quer. Isso é chato para ela. Então é por isso que elas correm atrás dos sheds, é por isso que elas correm atrás dos homens perigosos, é por isso que elas fazem tatuagens, é por isso que elas têm uma atração pelo proibido, pelo mal, porque são fortes emoções. Sejam boas, sejam ruins, que sejam fortes emoções. Então, total, né? O homem, ele só quer 3 coisas da mulher. Os 3 S's. Sexo, sanduíche e silêncio. Então, é isso. Você alimenta o cara, você dá sexo pra ele e você deixa ele em paz, não enche o saco dele, pronto. O cara tá ganho. Elas precisam de muito, mas elas têm uma lista de compras interminável. E é tudo relacionado à emoção, né? Então é isso. Se você quiser ter um relacionamento de longo prazo com uma mulher, você tem que estar preparado para estar sempre ali inovando, né? E isso é um saco, né? Você se junta com alguém para você ficar tranquilo, né? Se você quer ficar ali na caça, você ficava solteiro. Enfim. 6. As mulheres são mais fortes do que os homens emocionalmente falando. São especialistas em jogos emocionais e manipulações mentais. Elas conseguem muitas coisas com isso e a maioria dos homens são enganados, manipulados e ainda se sentem premiados por isso. Sim, com certeza. A mulher, pelo fato dela não ter força física, né, ou dela ter pouca força física comparada ao homem, a natureza meio que colocou ela nesse lugar de ter que usar de outros subterfúgios para ela poder exercer alguma influência. Então é sempre fofoca, espalhar mentiras, fazer comentários, dar indireta, manipulação, jogos emocionais. Então, total, como ela não pode competir com o homem fisicamente, então ela tem que competir emocionalmente. E com certeza a maioria dos homens, a maioria das pessoas em geral, né, mas especialmente os homens, são pouco evoluídos, né, na sua inteligência emocional, então eles acabam virando, né, e escravos da libido, então eles acabam virando patinho, né? 7. As mulheres usam roupas curtas, decotes, maquiagens, sofrem com depilações e até cirurgias plásticas para se sentirem bonitas, chamarem a atenção de homens de alto valor sexual e receberem elogios de homens ingênuos para inflar o ego. No fundo, elas sabem que todo o valor delas está no corpo que tem. Sim, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas assim, sexo é tudo que elas têm, é tudo que elas são. E elas sabem inconscientemente disso. Por isso que elas não querem envelhecer, por isso que elas tentam se convencer de que elas sempre vão ser atraentes, de que beleza não importa, mas no inconsciente e no consciente também elas sabem que sexo é tudo que elas têm, é tudo que elas são, porque é a única coisa que o homem precisa delas. Na verdade, assim, o homem ele não precisa da mulher, ele é capaz de prover o seu sustento, ele é capaz de ir lá caçar o animal, na época das cavernas, ou de ir lá e de trabalhar. O homem produz 3 vezes mais do que ele consome, né? Então o homem é meio que feito para ser um escravo natural, né? E aí ele é escravo da libido, que é a única coisa que ele tem que ele precisa da mulher, né? Então assim, o homem não precisa da mulher, mas ele quer a mulher. E a mulher, ela precisa do homem, mas ela não quer o homem, né? Então, e a forma que ela tem de conseguir é isso. Então, nada é tão valioso quanto uma jovem, bela e fértil mulher, e nada é tão irrelevante como o contrário, né? Como uma mulher velha. Então a mulher instintivamente ela sabe disso, e é por isso que elas fazem todas essas coisas, né? 8. As mulheres se arrumam e se produzem todas para sair para festas, baladas, shows, mas não é para dançar, conhecer um cara legal ou mesmo se divertir com as amigas. Elas fazem isso para ter o ego aumentado, elevar a autoestima, se sentirem seguras e poderosas.
Elas conseguem isso através dos olhares de desejo dos homens e dos olhares de inveja das mulheres. E todo esse jogo tem uma finalidade: ela se sentir toda segura para conseguir seduzir um homem poderoso. Sim, de novo, é tudo que elas têm, é tudo que elas são. Então, de o senso de validação delas, né, vem daí, né? Então, ela sabe que por mais que ela tenha cultura e seja legal e seja inteligente, o homem não está muito preocupado com isso. Do mesmo jeito que elas não estão preocupadas se o cara é legal, se ele é uma boa pessoa. Elas estão preocupadas se ele tem ali boa genética, se ele tem recursos, se ele gera fortes emoções, né? Então, cada um, o valor de cada sexo é dado pelo outro sexo, né? Então, basicamente tudo que os homens querem é isso, e basicamente tudo que elas têm a oferecer acaba sendo isso, né? E claro, né, elas vão pra festa pra dançar e se divertir com as amigas, porra nenhuma. Elas vão lá pra ser cobiçada por outros homens e pra ter o ego validado. A mesma coisa com o Tinder. Elas não estão lá pra sair com um cara, pra conhecer um cara real. O homem sabe pra que ele tá no Tinder, ele quer fuder. A mulher ela tá lá pra receber validação, né? Então, e elas precisam disso, porque o sentido de validação, elas não têm validação interna, a validação delas é totalmente externa, né? 9. As mulheres sentem uma enorme atração sexual pelos amigos ou conhecidos dela que são playboys, destacados, populares, cafajestes e até canalhas. Se você tem uma namorada que conhece e tem contato com um tipo desses, se ela for fiel, há uma enorme chance de que na primeira briguinha de vocês ela vai provavelmente correndo ligar para um desses, chamando para sair e falando que está solteira. E o que você acha que vai acontecer? Sim, isso aí é bem óbvio, entendeu? Qualquer a menina, quando ela fica solteira, ela se recupera muito mais rápido, né, do que o homem, e aí ela sai com as amigas, né, pra pegar o Shed ou o cara que vai dar altas emoções pra ela, né. 10. As mulheres não são nada, entre aspas, independentes, como a mídia divulga. Elas continuam como antes, totalmente dependentes emocionalmente e financeiramente dos homens. Você já reparou que mulheres de 18 a 30 anos, bonitas, medianas e até feias, sempre estão correndo atrás de homens que estão ou aparentam estar bem financeiramente? Você já reparou que qualquer destas sempre procura se relacionar seriamente e até casar com homens que ganham mais do que elas? Isso é ser independente financeiramente? E outra, mulheres que passam dos 30 solteiras começam a ter sérios problemas psicológicos, pois o lado emocional é afetado. Aliás, ela está saindo do mercado sexual. Sim, aqui ele acabou de descrever a hipergamia, né, que a mulher ela sempre casa para cima, né, ela sempre forma pares com um homem que seja mais do que ela. E a The Wall, né, o muro, que é depois dos 30, depois dos 35, que a mulher começa a embarangar, fica feia, e aí ela perde basicamente todo o poder de barganha que ela tem. 11. As mulheres odeiam homens pobres, perdedores, inseguros, medrosos. Sim, isso é fato. 12. Mulheres têm um sexto sentido altamente evoluído para descobrir se o homem está afim dela. Apaixonado, se sente atração, se está olhando para ela, se é cafajeste, um falso cafajeste, não adianta tentar enganar. Sim, elas têm esse sexto sentido porque desde que elas se tornam mulheres, basicamente ali desde os 15 anos, né, dependendo do desenvolvimento hormonal dela. E hoje em dia, não sei porquê, se é pela alimentação, se é pela quantidade de hormônio na comida, as meninas estão se desenvolvendo, estão menstruando cada vez mais cedo e estão se tornando mulheres, né, cada vez mais cedo, né, e se desenvolvendo o corpo ali, muitas delas bem antes dos 18 anos. Então, a partir do momento que a mulher se torna sexualmente atraente, ali a partir dos 15, 16 anos, ela tá no game. E o game vem até ela, né? Os homens vão começar a dar em cima dela, vão começar a convidar ela, vão começar a tentar comer ela. Então, ela é meio que obrigada, ela é treinada na marra a desenvolver esse sexto sentido. Enquanto que o homem, se você não se desenvolver e ir pro game, o game não vem até você. Você vai ser um incel e vai ficar ali a ver navios, entendeu? Então, esse sexto sentido ele é meio que
natural, né? 13. A maioria das mulheres gosta, respeita, admira os cafajestes, homens pegadores, são superiores aos bonzinhos. Comuns, medianos, que elas veem no dia a dia. Algumas falam que não gostam, mas é mentira. Elas até... o cara escreve mal demais. Ela pode até não se relacionar com um desses, porque sabe que o risco de levar chifre e ser trocada é muito grande. E ela mesma daria para ele sem compromisso fácil. Então, algumas procuram homens medianos, comuns para algo mais sério. Mesmo assim, a grande maioria passa primeiro na mão dos cafajestes, mas poucos ficam sabendo disso. Sim, é óbvio, enquanto ela tem a idade, né? Enquanto ela está na idade, ela vai lá, ela vai rodar no carrossel, e depois dos 30 ela vai virar mulher madura, consciente, vai procurar o homem bom, né? O beta provedor que vai cuidar dela, né? Que vai comprar um carro ali de segunda, terceira mão e que vai pagar o preço de 0 km, né? 14. Elas avaliam friamente tudo em um homem. Se ele é líder, pegador, tem uma boa socialização, confiante, altura, seguro, desapegado, bem financeiramente, popular, inteligente, etc. Tudo isso são valores sexuais. Características como carinhoso, respeitador, trabalhador, honesto, ter boas intenções são colocadas em último caso e, na maioria das vezes, não são nem vistas. É o lado alfa da hipergamia versus o lado beta, né? Alpha fucks, beta bucks, né? O alfa fode e o beta paga, né? O beta provê. Então, assim, o feminismo e a cultura do empoderamento e a cultura da liberação sexual, ela não veio para libertar a mulher dos homens. Ela veio para libertar a mulher dos betas, porque elas nunca tancaram os betas, elas nunca gostaram dos betas, sempre acharam eles um porre, um saco, né? Mas elas precisavam deles. Hoje em dia elas não precisam do beta. Elas podem se manter. Então elas têm passe livre para só ficar correndo atrás dos alfas. Isso é o que aconteceu. Então o Me Too e, né, cultura do assédio, não é não, isso serve para afastar os betas, porque elas querem andar. Elas querem que o mundo seja a sala de estar delas, onde elas podem ficar ali do jeito que elas quiserem, seminuas, podem ser vadias, sem serem incomodadas pelos betas, enquanto que os alfas têm passe livre, entendeu? Então, Me Too, quanto? Me Too para quem? Né? Não é não, dependendo para quem. Né? Para você que é beta, não é nunca, né? Para o cara, para o Shed, é sim sempre, né? 15. Você não deve confiar em mulheres pelo perfil. Ela pode ter cara de santa, religiosa, comportamentos infantis, nerds, CDF, intelectuais, metidas a tímidas, meigas, sérias ou daquelas que a mãe não deixa sair de casa. Nada disso é sinônimo de ser uma mulher boa, fiel. Sempre julgue-a pelo comportamento e não pela imagem. É bom sempre pesquisar o passado dela. Sim, isso volta naquilo que a gente falou. Não observe o que as pessoas falam, mas sim o que elas fazem, né? 16. As mulheres geralmente sentem saudades eternas de homens bad boys, playboys, cafajestes, canalhas, destacados, populares e até marginais. Esses são os que mais marcaram a vida das mulheres. Os homens bons geralmente são esquecidos rapidamente. Fortes emoções. Então, fortes emoções marcam. E o homem, né, o homem fiel, o homem legal, o homem bonzinho, ele não gera fortes emoções, então ele não vai gerar uma marca, né? Inclusive, algumas mulheres, elas ficam tão marcadas por certos homens que elas viram aquelas viúvas de alfa, né? E aí, quando ela é uma viúva de alfa, amigo, acabou. Ela tá morta para relacionamento, porque ela sempre vai comparar os outros caras com aquele super alfa, com aquele cara que marcou ela tanto. Aquele cara vai ser o padrão, a régua com a qual ela vai medir todos os outros homens, né? Então, fudeu. 17. Um homem com muito dinheiro deixa uma mulher automaticamente atraída, mas se eles começarem um relacionamento e o homem no decorrer do relacionamento demonstrar sentimentos de fraqueza como paixão, insegurança e apego, ela perde a atração por ele
na maioria das vezes, o trai e o troca por outro. Sim. Por quê? Porque o cara que acaba sendo dependente emocionalmente dela tá ganho. E o que tá ganho não gera fortes emoções. Então é isso. Você vai querer ter um relacionamento de longo prazo com uma mulher, você vai ter que estar sempre ali no game, sempre inovando. E é um saco, né? Ninguém quer isso. O homem quer paz e tranquilidade, né? E que é tudo que a mulher não traz para a vida de um cara, né? Paz e tranquilidade. Mas enfim. 18. Tudo que uma mulher te disser sobre números de homens, some o número por ele mesmo. Exemplo, já transei com 5 caras, então é 5 mais 5 que é 10, né? Resultado real, pois elas sempre vão diminuir o tanto de homens que já dormiram ou ficaram. Na verdade, você pode multiplicar por 3 pelo menos, né? Então, se ela fala que só esteve com 5 caras, você pode botar aí pelo menos uns 15 na conta dela, entendeu? E de novo, quanto mais homens a mulher se relaciona, mais marcada ela fica, mais bagagem emocional ela tem, mais comparações, mais pintos ela vai ter para comparar com o seu pinto, mais emoções ela vai ter para comparar com você e menos você, né, vai valer. Assim, é que nem você pegar uma fita crepe, você grudar e desgrudar ela várias vezes, vai chegar uma hora que ela não vai grudar mais, né? Então é basicamente isso. 19. Todas as mulheres querem fazer sexo. Essa história de ser difícil, santinha, metida ou séria ou de se valorizar acaba quando um homem de alto valor sexual chega perto delas. Rico, famoso, bonito, popular. Sim, isso aí não tem nem o que falar, entendeu? Elas fazem regras para os betas e descumprem regras para os alfas. Então, se uma mulher está fazendo muita regra para você, ela te vê como beta. Então já larga a mão, entendeu? Porque o homem nenhum quer ser o beta provedor. O homem, o que ele quer da mulher? Ele quer o sexo. Então ele quer o lado alpha fucks da história. Ele não quer o beta bucks, entendeu? Então, se ela tá criando muita regra pra você, ela te vê como beta, entendeu? Se ela tá quebrando regras pra você, ela te vê como alpha. Simples. 20. Elas te colocam na friend zone. Não é porque você é feio, pobre ou não faz o tipo dela. Elas falam em química, etc. Elas fazem isso porque você não tem valor sexual suficiente para transar com ela. Isso porque 99,9% dos homens entram na friend zone, tratam a mulher que ela está afim muito bem, são românticos, dão presentes, fazem favores, escutam os problemas delas, atenciosos, demonstram ser carinhosos, dedicados, apaixonados e não ter olhos para outra mulher. Isso abaixa totalmente o valor sexual dele e vai a ponto de causar nojo e repulsão. Sim, de novo, mais do que a gente já falou, né? 21. Elas valorizam os homens que as ignoram e não dão carinho e atenção. Sim. 22. Elas adoram pegar homens carentes para pisar, humilhar, assim levantando o ego e a autoestima dilacerada pelos cafajestes e canalhas. Sim, de novo, validação externa, alpha fucks e beta bucks. 23. Elas traem pela simples vaidade de se sentirem gostosas, traem porque são atraídas por cafajestes, traem porque você foi um bom namorado e deu muito carinho e atenção, traem porque o parceiro está com problemas financeiros, traem porque conheceu um homem superior ao namorado atual e se for descoberta vai pôr a culpa no homem. Sim, isso é muito típico, né? A culpa não é dela que foi infiel, a culpa é sua que não soube, né, dar conta no recado. Agora, quando é o contrário, se você põe a culpa na mulher, né? Se você largou ela porque ela engordou, porque ela ficou velha, porque ela virou uma chata insuportável, porque ela não te dá sexo, aí você é machitos e você é de um ser humano desprezível, né? Então, as mulheres nunca podem ter a culpa sempre tem que ser do homem, né? Então, volta ao patriarcado puro quando é conveniente, né? Então, as mulheres elas querem ter toda a escolha, toda a liberdade, mas sem nenhuma responsabilidade, né? Então, basicamente, são crianças, né? 24. As mulheres nunca assumem a culpa de sua infelicidade, sempre dizem, os homens não prestam. Pois é. Quando ela diz que os homens não prestam, significa que ela não consegue encontrar sheds suficientes, né? 25. As mulheres traem e sempre colocam a culpa nos homens. Ele não me dava atenção, estava me traindo primeiro
ele era muito distante e eu estava carente. Eu estava carente e me apaixonei por um outro homem. Ele me tratava mal, eu sofria muito e me encontrei nos braços de outro homem. E assim segue inúmeras mentiras. Sim, é aquela falta de responsabilidade, né? É aquela típica história, né? Ah, eu tava bêbada, ele era legal, bonitinho, e uma coisa levou a outra, e aí quando eu vi, né? Ele já tinha gozado dentro de mim, né? Basicamente. 26. As mulheres não gostam de fazer sexo seguro. A grande maioria fala nisso, mas na hora H nem lembra que preservativo existe. Uma pesquisa recente diz que quase 50% das mulheres já fez sexo pela primeira vez com alguém sem camisinha. Imagina o que elas fazem de segunda vez. Principalmente as moças de família que têm menos parceiros sexuais. Elas são mais seletivas e, consequentemente, confiam nestes, que, por sua vez, por não se proteger, elas não se preocupam em pegar alguma doença ou até engravidar. Isso aí é complicado porque a experiência de estar ali, né, brincando na portinha dela e sem nada ainda, né? E elas simplesmente vinha e me puxar, né? Querer me puxar pra dentro ali no pelo. E aí eu ter que falar não, não, não e botar a camisinha. E aí isso me demonstrou que é isso. Se ela tá fazendo isso comigo de primeira, imagina o que ela já não fez com outros caras de primeira. Imagina quanta doença ela já não tem, entendeu? Então é complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. 27, tá acabando já, graças a Deus. Porque o cara aqui enrola bastante. Eu acho que ele foi bem redundante muitas vezes, mas enfim. 27, as mulheres transam mais e têm mais parceiros sexuais que a grande maioria dos homens hoje em dia. Elas são as donas do sexo, escolhem quem faz e quem não faz sexo no nosso planeta. Sim, elas detêm a chave do sexo e o homem detém a chave do relacionamento. Então, as mulheres transam quando querem e casam quando as querem, né? Então é isso. Você, homem, você tem a chave do relacionamento. Então, do mesmo jeito que elas controlam bem, escolhem bem a chave do sexo, você escolhe também com quem você vai se relacionar. 28. O valor no mercado sexual das mulheres dos 15 aos 30 é cerca de 5 vezes maior que o de um homem. Por exemplo, se um homem de nível comum de beleza mediana for competir no valor sexual de uma mulher do mesmo nível, ele vai perder 5 para 1. Pois a mulher mediana jovem consegue sexo com homens muito superiores e sem precisar fazer nada. E ela sabe que o homem superior, por isso, não gosta de homens de nível de beleza dela, pois sabe que o valor sexual do homem é menor se comparado por beleza. Já o homem é muito mais difícil de conseguir sexo com uma mulher do nível de beleza superior. Pois aqui é a história da hipergamia e hipogamia, né? E a mulher ela é hipergâmica, então ela sempre vai querer um cara que tenha uma nota acima dela, que tenha mais dinheiro do que ela, etc. E o homem ele não se importa, entendeu? O homem que só quer transar, então o cara pode pegar uma mina, uma nota abaixo da dele, que, enfim, ele só quer transar mesmo. Muitas vezes ali, se for escondido, ela pode ser até uma nota 4, feia, gorda. O cara, os homens realmente eles não têm filtro, eles só querem pump and dump, entendeu? Então é isso. Acabaram os mandamentos. Eu acho que ele foi bem redundante, né? O cara provavelmente está na rage, né? É uma fase depois que você toma a Red Pill que você não quer aceitar a realidade, né? E que você não quer aceitar a realidade, que você fica puto com as mulheres por elas serem o que são. Todo mundo já passou por essa fase, né? E pelo jeito como ele foi ali hiperbólico e pelo como ele foi redundante, eu acho que ele tá ali na rage, mas não deixa de ser verdade, entendeu? E aí o que você tem que fazer com tudo isso é absorver, entender e aplicar. Aplicar e saber que a sua validação não pode depender do quanto sexo você faz, não pode depender do que elas fazem, né? Então, se você foi rejeitado, bem-vindo à experiência da maioria dos homens, é normal. E ser homem é muito mais do que isso. Ser homem é ser senhor do seu destino e é saber que tudo depende de você e que se você não for lá e fazer as coisas acontecerem, ninguém vai fazer por você. Então é isso, assuma a responsabilidade pela sua vida, não seja como as queridas, né? Seja senhor do seu destino e tenha muito mais a oferecer do que simplesmente aquilo que a natureza te deu. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí no comentário se tem mais algum mandamento que a gente pode adicionar.
E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.